Nossa jornada de leitura do Novo Testamento em 90 dias, começamos hoje com Mateus, capítulo 1 ao capítulo 3. Vocês percebem que Mateus começa a história de Jesus com a genealogia. E a genealogia de Jesus Cristo, ela começa com Abraão, passa por Isaac, por Jacó, pelo rei Davi, até chegar em José, o pai de Jesus, e Jesus. Mateus começa com Abraão porque ele está falando para os judeus. E Abraão é o pai dos hebreus, da nação hebraica. E ele passa por Davi para demonstrar que Jesus ele é da linhagem real. Então Jesus tem o direito legal e oficial ao trono do rei Davi. E hoje eu quero destacar aqui com vocês, na nossa devocional, o último capítulo que nós lemos, capítulo 3, o versículo 13 ao 17, que diz assim: Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Versículo 16. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. O destaque é para o batismo de Jesus. Quando você vai ver essa mesmo começo de história lá no Evangelho de Lucas, Lucas diz que Jesus tinha cerca de 30 anos quando ele foi batizado. E eu acho isso muito interessante, porque nós vemos na Bíblia o marco dos 30 anos, coisas se repetindo, né? Você vê a história de José. José no Egito, ele tinha 30 anos quando ele começou a governar a nação do Egito. Davi também, ele tinha 30 anos quando ele começou a reinar em Israel. E você vê nos livros da lei, lá de Moisés, no Pentateuco, você vai ver as leis acerca do levita. O levita só podia começar o seu serviço público no tabernáculo aos 30 anos. Então a gente vê aqui um paralelo com toda essa história e esse marco de 30 anos. Jesus viveu 30 anos da sua vida no anonimato. Ninguém o conhecia como filho de Deus. E aí, quando chega o tempo de se batizar, esse é o momento em que começa a sua manifestação pública, onde ele se apresenta ao mundo. E aqui a gente vê nesse texto aqui que João Batista, ele sabia quem Jesus era, até porque eles eram primos também, né? E ele não se achou digno de batizar Jesus. E Jesus responde a ele assim: Olha, é preciso, porque eu vim cumprir toda a justiça. E eu vou ter pessoas, eu vou ter os meus discípulos que vão seguir as minhas pisadas. Então eu preciso de mostrar para eles como é que se deve fazer. E eles vão fazer tudo aquilo que eu faço. Então era necessário Jesus ser batizado por João Batista. E aí quando ele sai das águas, aqui você vê a manifestação da Trindade. Você vê o Filho saindo das águas, o Espírito Santo de Deus vindo como forma de pomba e a presença do próprio Deus, do próprio Pai, falando, bradando dos céus. E ele diz assim: Este é o meu Filho amado em quem me agrado. E perceba que essa fala de Deus aqui para Jesus, a aprovação do Pai
ocorre antes mesmo de Jesus fazer qualquer milagre. Antes dele multiplicar pães, antes dele acalmar tempestade, antes dele ressuscitar mortos, antes dele pregar para as multidões, antes dele ensinar aos seus discípulos. Então, Jesus não precisou de nenhum desempenho para conquistar a validação de Deus. Ele sabia que ele era o Filho amado de Deus. E aqui eu quero perguntar uma coisa para nós. Quantas vezes ou quantas coisas nós, nessa semana, nós fizemos para que alguém reconhecesse nosso valor? Quantas decisões nós tomamos por medo de decepcionar alguém? Quantas vezes a gente ficou frustrado porque a gente não recebeu o reconhecimento que a gente esperava? Quantas coisas nós deixamos de fazer com medo do que as pessoas iam pensar? Sabe que um dos nossos maiores medos é a rejeição. É a gente não se sentir pertencente, a gente se sentir desencaixado. E o nosso medo também é do abandono, de não ser aceito, de não ser querido, de não ser amado. E a gente luta por isso. Muitas vezes a gente luta no trabalho para ser reconhecido, para ser aceito, para não passar vergonha. A gente luta na família, a gente luta no casamento, a gente luta na igreja. E muitas vezes não vem essa sensação de pertencimento, de reconhecimento, de validação. E muitas vezes a gente compara a nossa vida com a vida dos outros. E muitas vezes a gente não se acha suficiente. Jesus me ensina aqui que a identidade do Filho amado para Cristo veio antes de qualquer realização. O que ele tem de comum com José, o que ele tem de comum com Davi, com todos os outros homens antes de se manifestar publicamente, o que eles fizeram antes deles se manifestarem em público? Eles desenvolveram a sua identidade, construindo a sua confiança em Deus. Eles construíram uma confiança de filho querido por Deus. Isso me ensina que a minha verdadeira identidade, ela não é construída sobre o meu próprio sucesso, sobre as minhas realizações ou sobre o que as pessoas dizem. Eu convido você hoje a parar de olhar para aquilo que você faz, porque nunca vai ser suficiente se você não contemplar Jesus. A melhor coisa que você faz na sua vida é viver, obedecer a Deus, trabalhar, realizar, não para conquistar o amor, a validação, a atenção, mas é porque você já é amada por Deus, através da graça de Jesus. E você sendo esta pessoa que já sabe quem é, que agrada a Deus por ser quem você é, simplesmente por ser filho, você fica livre de todo desejo de aceitação, de que os outros olhem para você. Como filho, nós já recebemos todo o privilégio. Nós, como filhos, nós recebemos o privilégio de encontrar Cristo, de ouvir, de buscar a Ele, de ter intimidade com Ele. E Jesus veio nos mostrar este Pai maravilhoso e nos trazer de volta para Ele e nos mostrar que a nossa identidade, estando firmada em Deus, nós podemos ser livres de qualquer comparação. E como foi com Jesus, que Deus te olha hoje e Deus pode dizer hoje: filha, aí você coloca seu nome, eu coloco o meu, Vânia, tu és minha filha amada,
em ti eu me agrado. Amém? Glória a Deus. Então, até a próxima devocional. Espero você.